Certamente você já ouviu essa frase, ou alguém dizer: ah, eu sou só membro de banco, que é uma alusão à pessoa que vai na igreja, mas que não faz nada, não serve, não coopera, não ajuda em nada. Não, ninguém é só membro de banco. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. E a partir do momento que nós temos esse entendimento, sabemos que fomos criados para um propósito e que Deus nos capacitou para tal. Eu gosto daquele texto de Efésios, capítulo de número 2, o verso 10, eu leio na NVI para você, diz assim: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, obras as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Já lembra daquela frase antiga que diz assim: nós não somos salvos porque fazemos boas obras porque nós somos salvos. Martinho Lutero, que foi o responsável pela reforma protestante no século XVI, ele disse uma frase muito interessante e eu compartilho com vocês sobre essa questão do servir, do fazer no reino de Deus. Ele disse assim: nenhuma árvore produz para o seu próprio consumo. Tudo quanto há na vontade de Deus se dá em favor dos outros. Somente Satanás e os homens sob influência do maligno é que buscam o proveito próprio. Palavras de Martinho Lutero. Olha o que ele diz: nenhuma árvore produz para o consumo próprio. Produz frutos para que outros se beneficiem. O pastor Rick Warren, ele disse assim em uma de suas mensagens: a igreja é deficiente se os seus membros não servirem. Então o serviço na igreja é muito importante. Aqui eu te dou 3 dicas sobre essa questão do serviço na igreja. Primeiro, servir é usar o dom que Deus te deu da maneira correta. Pastor, como é que eu uso o dom que Deus me deu da maneira correta? Servindo aos outros. 1 Pedro 4,10 diz: cada um administre aos outros o dom que recebeu como dispenseiros da multiforme graça de Deus. Olha o que Pedro está dizendo. Cada um entregue, administre, sirva os outros com o dom que Deus deu. Como é que eu uso o meu dom da maneira correta? Se eu estiver fazendo alguma coisa pelo próximo. Você sabia que a expressão uns aos outros na Bíblia aparece aproximadamente 64 vezes? Amai-vos uns aos outros, saudai-vos uns aos outros. Esse relacionamento é importante no reino de Deus, o relacionamento do serviço. Então, quando eu uso o meu talento para o próximo, eu estou usando o talento da maneira correta. Deus não nos capacita para o nosso próprio benefício. Deus nos capacita para que sejamos uma bênção na vida de outras pessoas. Segundo, servir mostra o meu real valor no corpo de Cristo. Quando eu sirvo, eu entendo onde eu estou inserido como membro do corpo de Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, no capítulo 2, a partir do verso 14, depois você lê. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso vai deixar de o ser. Então, todo mundo tem um lugar específico, tem um propósito de Deus dentro do corpo. O pé, a mão, o ouvido, o olho, e cada um tem o seu significado e a sua função para servir todo o corpo. Então, quando eu sirvo, eu descubro o meu real valor como membro do corpo. E por último, servindo, você descobre o seu propósito. Por que eu estou aqui nessa terra? Por que Deus me colocou aqui? Eu gosto do texto de Atos 13:36, que diz acerca de Davi assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Ou seja, cumpriu o meu propósito, servi ao propósito que Deus me colocou aqui. E eu gosto, e eu encerro com esse texto, da palavra que o Senhor Jesus disse no início do seu ministério, em Lucas capítulo 4, verso 18, ele disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para quê? Para pregar boas novas aos pobres, proclamar liberdade aos cativos, recuperação da vista aos cegos, liberdade aos oprimidos. Ou seja, Jesus estava dizendo: eu estou ungido para. E você vê que todo o propósito da unção é servir o próximo. Que você seja muito usado por Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. 2 dicas rapidinhas, você pode acessar essas palavras que eu compartilho aqui lá no meu canal no YouTube, Christian Oliveira. Se você puder se inscrever, vai ser uma bênção poder ter você lá. E também eu tenho um Instagram, _os livros que li, onde eu faço indicação de livros e você também pode usufruir dessa bênção. Até o próximo vídeo, Deus abençoe.